Boa noite, meus amados irmãos e amigos queridos que estão sendo hoje nossos convidados. Que a graça de Cristo esteja nos seus corações, suas vidas sejam abençoadas e o seu caminhar seja cheio de vitórias para o seu bem e para a glória do nosso Pai. Vamos ler a palavra do Senhor. Podem me acompanhar. O quinto anjo tocou a trombeta e vi a estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era, em hebraico, Abaddon, e em grego, Apolion. Apocalipse 9, de 1 a 11. Vamos ver o tema que nós tiramos dessa passagem: os agentes da destruição. Para os irmãos que vêm sempre aqui, eu sempre digo que nós usamos um tema, que é o assunto, e a verdade central, que é a verdade básica da pregação, que a gente tem que guardar. Não pode haver pretensão de que as pessoas escutam um sermão, que entendam tudo e que guardem tudo. Mas há uma coisa central que justifica o sermão. Precisamos controlar os agentes da destruição. Ok? Então vamos lá. O texto relata o evento, mas não propõe os comportamentos que devemos adotar diante dessa realidade, a destruição. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele expressa a doutrina e depois propõe um comportamento. Ele ensina as verdades e depois diz: diante disso, vocês devem agir assim, assim, assim. Então, nessa passagem não há nenhuma sugestão sobre o comportamento nosso, só tem o relato.
mas não diz o que a gente tem que fazer. Porque toda vez que a gente ouve alguma coisa, alguma verdade, algum princípio, algum mandamento, devemos perguntar, e daí? O que eu faço? Né? Então tem esse relato. E o que a gente vai fazer com ele? Né? E aí, o texto relata um evento, mas não diz o que fazer. E o que devemos adotar diante dessa realidade? A realidade da destruição. Isso é tarefa nossa. Então, lemos o texto não diz o que fazer, a nossa tarefa é saber o que fazer. Então é para isso que a gente prega. A gente não prega para transmitir princípios, filosofias, ideias, ideologias. A gente prega para propor um comportamento, para propor uma conduta. Por exemplo, se pregamos um sermão sobre o amor, a gente não quer dar uma aula sobre o amor, a gente quer que o marido seja mais amoroso, que a esposa seja mais amorosa, que os filhos sejam mais amorosos. Se a gente prega um sermão sobre obediência, a gente não quer fazer um tratado filosófico sobre obediência. A gente quer que os filhos sejam mais obedientes, que o empregado seja mais obediente. Queremos propor conduta, comportamento. Pois bem, então vamos continuar. A palavra destruição não aparece na passagem. O pastor Geazi tinha o hábito de perguntar: isso aparece no texto? Isso está no texto? Existe aqui o conceito da destruição? Não está. E por que o pastor vai falar sobre destruição se não existe a palavra no texto? Vamos ver. A palavra que aparece no texto é tormento. Tormento é tradução da palavra que descreve a ação de um especialista em metais, pela qual ele usa uma pedra para tocar objetos, a fim de determinar a sua pureza metálica. É mais ou menos o seguinte. Vamos supor que isso aqui seja o que chamam de lápide lídios, que eles usavam. A palavra lápis em grego é pedra. Então eles tinham uma pedra, né, uma pedra com uma ponta, que era lápide. Lápide, lídios, porque essa pedra era encontrada numa região chamada Lídia. Lídia é nome de cidade, é nome de um país naquela época, e nome de mulher. Então o especialista pegava a pedra, lápide, que vinha da Lídia, e pegava aqui o vaso, que era de prata, e fazia isso aqui. Pá, 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 pá. Ele usava a lápide para produzir reações naquele objeto de metal, prata, ouro, e por meio desse mecanismo, ele avaliava a pureza do metal. Ele avaliava a pureza do metal. E isso se chamava tormento. Então, o especialista sabia a pureza, conhecia a pureza daquela peça por meio do tormento. Ele tormentava. A ideia de tormento é isso: você fura, arranha, fura, arranha, fura, arranha. Quando o marido faz isso, ele está atormentando a mulher, criticando, reclamando, empurrando, ameaçando. Isso é tormento. Isso é tormento. Mas isso é o texto, a palavra secular. No Novo Testamento, quando vem para o Novo Testamento, essa ideia é uma ideia de destruição. Quer dizer, o ourives não destruía a peça, só atormentava. Os escorpiões, eles atormentam. O texto diz para ele não destruir nada, não destruir ninguém, só atormentar. Só atormentar. Mas, na prática da nossa compreensão, nós podemos usar como destruição, sabe por quê?
Porque no final diz que quem comanda esse sistema é um rei do poço do abismo, e o nome dele é Destruição. Esse rei do abismo, de onde saem os escorpiões, Apolion é o nome dele. O livro do Apocalipse dá o nome em hebraico, Abaddon, que significa destruição. E em grego, Apolion, que significa destruidor. Ora, com base nesse fato, eu ouso pregar sobre destruição, mesmo que a palavra não apareça na passagem. Certo? Aparece a palavra atormentar. O texto diz que eles receberam ordem do seu rei, que era o rei, o anjo do abismo, que veio lá e deu ordem para esses escorpiões atormentarem as pessoas. Tá? Vamos prosseguir. No entanto, os gafanhotos que atormentam são liderados por um ser chamado Apolion, em grego, Abaddon, em hebraico, que significam destruidor e destruição. Continuando. Destruição, então esse é o nosso tema. Destruição é um evento que ocorre de forma disseminada em todo o universo, por meio do qual alguns seres atuam sobre outros, promovendo desintegração de sua estrutura. A destruição é um fenômeno do universo físico, do universo inanimado e também dos seres humanos e dos animais. A destruição permeia o universo. Nesse mesmo momento, pode ser que uma estrela, a bilhões de anos-luz, esteja sendo destruída. E no futuro, se uma estrela for destruída hoje, não se sabe, só no futuro poderá saber. Então a destruição está continuamente acontecendo. Então, destruição é um evento que ocorre de forma disseminada em todo o universo, por meio do qual alguns seres atuam sobre outros, promovendo a desintegração de sua estrutura. O verbo destruir, no Novo Testamento, é construído com a preposição apó, que dá a ideia de afastamento, desmembramento, comprometimento da sua existência como tal. Então, vamos considerar os comportamentos que nos permitem controlar agentes da destruição contra nós e em nós. Então, se a destruição, fenômeno do universo, e é ruim, nós precisamos saber como é que podemos controlar mecanismos que produzem a destruição. Por exemplo, um marido destrutivo, como é que podemos neutralizar essa postura dele de destruidor? Uma enchente, uma represa que é potencialmente destruidora, de tempo em tempo uma represa se rompe e destrói muitas casas. Quer dizer, aquela represa é um elemento destruidor. Está lá contido, mas ela abre, ela arrebenta as paredes e ela destrói. Primeiramente, vamos dizer o seguinte: são 3 argumentos. Eu gosto de usar 3 argumentos, 4, raramente 5. Às vezes tem pregador que usa 6, 8 argumentos, então quando ele chegar no 5º, você já não se lembra o primeiro. Então 3 a gente lembra. Então são os 3 argumentos que você vai se lembrar, tá bom? Quando o pregador pregar com muito argumento, você já sabe que não vai tirar grande proveito, porque não se pode tirar grande proveito com muito argumento, né? Então vamos ver o primeiro. Para controle dos agentes da destruição, precisamos admitir sua existência. Precisamos acreditar que a destruição existe. A gente está acompanhando a guerra de Israel. O potencial destrutivo do Hamas foi minimizado pelo governo de Israel. Quer dizer, não levou em conta a potencialidade destruidora. O texto aqui diz: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem,
E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere os homens. Bom, aqui os agentes da destruição eram gafanhotos. Aliás, isso fica fácil porque no mundo antigo, no Oriente, era muito comum aparecerem grandes multidões de gafanhotos, grandes pragas de gafanhotos, e destruíam muito. Então, a ideia era essa. E os gafanhotos, eles se assemelharam a exércitos militares. Se você ler o livro de Joel, você vai ver que Joel descreve os gafanhotos como um exército, como uma força militar. Se você pegar uma foto de militares hoje em dia, aquela foto toda rajadinha, marrom, aquele é a aparência dos gafanhotos. Pois bem, é preciso aqui que nós reconheçamos que o agente da destruição existe. Bom, o texto diz que foi permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E eles eram o agente da destruição, muitas vezes ele é adaptado. O gafanhoto destrói a plantação e deixa as pessoas sem comida. Mas esse tinha um ferrão de escorpião, ele é adaptado. As forças da destruição se atualizam. As forças da destruição, o modo de destruir, os bandidos aprimoram os seus métodos. Né? Os ladrões aprimoram os seus métodos, os golpistas aprimoram os seus métodos. Esses destruidores, eles eram aprimorados. Era o escorpião com o poder de destruir a comida e com o ferrão eram gafanhotos com o poder de destruir a comida e trazer a fome, e tinha o escorpião para causar dor, tormento e morte. Então, uma coisa que hoje causa destruição, amanhã ela vai estar aprimorada, especializada. Vou te falar, quadrilha especializada. Por que especializada? Porque se adaptaram. Eles se adaptaram. Pois bem, vamos prosseguir. Eu estou dizendo, esse meu argumento é que nós precisamos de reconhecer, admitir. Há risco sim. O seu filho sai para ir para a balada, ele pode morrer. Nas baladas morrem pessoas. Havia aqui uma senhora cuja filha não era daqui, mas a filha dela arranjou alguém, uma companhia, um namorado, e desapareceu. Passados dias foi achada num terreno baldio o corpo dela e do namorado. O reconhecimento da realidade da destruição. A gente fala para os jovens sobre caminhos da destruição, eles não dão muita bola. A gente fala para as pessoas sobre o caminho em que elas andam, que são caminhos de destruição, elas não ligam muito. Mas os gafanhotos com cauda de escorpião estão por aí. Ok? Bom, prosseguindo, por favor. A destruição é inerente à natureza do universo. Precisamos admitir, essa é uma realidade. Quando surgiu o mundo, pelo relato bíblico, surgiu uma família. Caim matou Abel. Quem podia imaginar que só havendo 2 irmãos, um teria que matar o outro? Havia um potencial destrutivo que Adão, os pais, não perceberam. Esse potencial destrutivo tem que ser reconhecido. Existem agentes de destruição que nós precisamos reconhecer que existem. Notícia da televisão. Menino de 12 anos gasta o tempo todo no celular. O celular pode ser um agente de destruição. E ele é viciado em celular e as notas vão caindo, as notas na escola vão caindo e ele tira notas baixas. E o pai começa a falar com ele. Você fica muito tempo no celular, para com esse celular, vai estudar e tal. E ele não atende. Aí um dia o pai tira o celular dele.
O pai tinha um revólver. E num dado momento ele foi lá e pegou o revólver. Matou o irmãozinho, matou a mãe e deixou o pai paraplégico. Em algum lugar, em qualquer lugar, há um agente de destruição potencialmente preparado. Coisa simples. Uns jovens nos Estados Unidos, antigamente, século passado, de uma igreja evangélica, homem bom, filho de família, filho da igreja, resolveram fazer um piquenique. Convidaram uma moça e ela foi com eles. 4, 5 rapazes mais essa moça. E comeram, beberam, e havia uma brincadeira que era um jogo que se jogava e a pessoa que perdia tinha que tirar uma peça da roupa. Quer dizer, isso aí, num piquenique só de homens, tudo bem, mas tinha uma moça. Mas ainda assim eles fizeram o jogo e a moça não sabia jogar, perdeu. E no fim ela ficou sem roupa. Não houve nada. Não agrediram, não abusaram, não houve nada. Vestiu a roupa, acabou. Mas eles contaram para outras pessoas. E aquela moça entrou num estado de destruição moral. Porque todo mundo olhava para ela e dizia, essa foi a que tirou a roupa lá com os rapazes no piquenique. Então, o poder de destruição, a gente tem que perceber com muita astúcia, com muita argúcia, que ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar. 2 comentários. A destruição pode ocorrer por ação de elementos da natureza, como enchentes, terremotos, furacões, gafanhotos e escorpiões. Quando eu era criança, cresci na roça, e nós fomos para aquele local, não tinha nada lá, não tinha casa, não tinha nada, e nós fomos morar lá. Construímos uma casa para morar lá. Uma casa de taipa, de madeira. E apareceu um homem lá na nossa casa e falou, olha, vocês estão chegando para aqui agora, aqui há muita cobra venenosa. Olha, outro dia seu Arquibaldo morreu, foi picado por uma cobra. Tenham cuidado com as cobras, perigoso. E nós tínhamos todo o cuidado. Tinha jararaca, cascavel, surucucu, caninana, todo tipo de cobra. Era o paraíso das cobras. E nós estávamos ali. Então, nunca fomos picados. Aliás, meu pai foi picado por uma cobra, mas era uma cobra que não era venenosa. Mas nós nunca fomos picados. Mas nós sabíamos do potencial de perigo. Havia animais destruidores. Então, o que nós propomos, lendo essa passagem, é que é preciso reconhecer. Está escrito. Está escrito, né? O outro comentário é que a destruição pode ocorrer por influência do mundo inferior. A destruição existe por 2 forças. A força minha destrutiva, biológica, natural, e a influência do mal que impera no mundo. Por exemplo, eu tenho a tendência para quebrar uma vidraça. Eu sou um adolescente de 12 anos, eu tenho potencial para destruir o orelhão. Você se lembra do tempo do orelhão? Que eram todos destruídos. Né? As pessoas destruíam o orelhão. Alguém ia telefonar, dificilmente achava um orelhão normal. Então, eu tenho, vamos supor, tenho 14 anos, tenho um potencial para destruir o orelhão. Mas eu não vou destruir. Mas vem uma pessoa e diz, vamos destruir esse orelhão aí? Pega uma pedra e joga. O que acontece com as torcidas de futebol? Qualquer torcedor é potencialmente um assassino. Mas ele não vai matar ninguém, ele só é potencialmente. Mas na internet, lá na rede social, eles são convocados para levar uma pedra no bolso, levar uma garrafa, para provocar um tumulto e destruir alguém. E tempo em tempo alguém morre com um ferimento, um tiro, ou alguma coisa pior. Porque o potencial destrutivo existe. E esse potencial destrutivo, ele pode ser estimulado. Então, nessa passagem nós encontramos 2 coisas. O gafanhoto é destrutivo, mas o anjo do poço do abismo estimula. Vão lá, vocês são bons para destruir. Vão comer aquela plantação, vão destruir. Então, há essa estimulação. Então, é preciso que a gente perceba isso.
Eles tinham sobre si, como rei, o anjo do poço do abismo. Tá? O anjo do poço do abismo representa esse poder que estimula aqueles que são inclinados à destruição para praticar a destruição. O anjo do poço do abismo pode significar conteúdo perverso e deteriorado da personalidade humana, como doença mental e o uso de álcool e droga. Eu li um livro que dizia que esse abismo, o abismo tinha no fundo da terra um espaço e uma entrada pequena, uma entrada pequena, certo? E os seres destrutivos eram guardados ali com o seu rei, que era o Apolion Abaddon, certo? Um anjo que veio do céu abriu aquela porta e o Abaddon falou: vamos lá, a porta está aberta, vamos lá destruir. Alguns acham que esse poço do abismo está dentro de nós, é nosso, e que o Apolion destruidor é um lado nosso perverso e mau, o lado psicopata do ser humano. Então, mesmo que alguém não acredite nas forças espirituais, deve acreditar sim que existe o poço do abismo, Abaddon e Apolion promovendo destruição. Pois bem, e esse poço do abismo pode representar a perversidade do ser humano na sua natureza. Quem é que vai saber? Algum dia, desculpa, eu li do menino que queria matar o bebê, o irmãozinho. Quando nasce um bebê, o irmãozinho mais velho fica com ciúme. E passa na cabeça dele que aquele bebê que nasceu está tirando dele os presentes, a atenção. E ele pode querer matar. Os psicólogos relatam isso. Da mãe pegar um garoto de 5 anos enforcando o bebê. Porque o potencial para destruir existe na natureza humana. Pois bem, meu segundo comentário então é esse. Para o controle dos agentes da destruição, precisamos dominar o potencial destrutivo da nossa própria personalidade. É fácil a gente destruir. Eu digo uma palavra terrível para a irmã Maria José, e a noite dela se acaba, a semana dela se acaba. É fácil destruir. Muito fácil destruir. A atitude nossa, coisa que nós fazemos. A força da destruição tem origem em nós, palavras e ações. E no mundo espiritual, por ação de seres malignos. Nós temos o potencial para destruir alguém. E às vezes fazemos isso voluntariamente e às vezes involuntariamente. Billy Graham fala daquela pessoa, conta uma situação dizendo que um homem, sem querer, pisou numas formiguinhas. E ele ficou muito triste porque matou muitas formiguinhas, mas ele não fez de propósito. Mesmo não sendo de propósito, a morte das formiguinhas é real. Então, se eu maltrato o irmão José Roberto, mesmo que não tenha sido de propósito, ele pode ter o sofrimento. E não faz diferença se for de propósito ou não. O fato é que ele está amargurado, sofrido, triste, sem alegria, por causa da minha ação. Então, esse controle, esse controle, ele tem que ser feito levando em conta esse potencial destrutivo. Todos nós temos um potencial destrutivo. Vamos continuar. Os gafanhotos são descritos como seres inteligentes e que podem exercer autonomia sobre os seus atos, resistindo ao controle dos instintos. Se eles receberam ordens, várias ordens, se os gafanhotos receberam ordens, então significa que eles têm inteligência para fazer a escolha. Não atinjam as plantas, façam assim. Então, existe esse mecanismo por meio do qual esses destruidores eles pensam, eles raciocinam. Os escorpiões eles são inteligentes e eles podem exercer essa inteligência. Todos nós, como seres biológicos, temos o potencial para a destruição, mas só praticamos quando dominados pelo poder do anjo do poço do abismo,
Quer dizer, eu posso fazer 1000 coisas por mim mesmo, mas se eu te destruo, é coisa lá, inspiração do anjo do abismo, que tem acesso à minha mente, tem acesso ao meu coração e me instiga a praticar a destruição do meu semelhante. Aí nós temos que controlar a nossa tendência para fazer sofrer o outro. Pois bem, uma coisa chata de contar, mas para passar a ideia eu tenho que contar isso. Um pastor recebeu na sua casa uma caixa entregue por um motoboy. O motoboy entregou e foi embora. Ele levou a caixa para dentro, abriu. Tinha fezes dentro da caixa, cocô. Pergunto, quem fez isso? Quem causou um ato destrutivo, tão danoso, tão asqueroso, tão nojento? Alguém tem um impulso para fazer isso. Induzido por ele mesmo ou por Satanás? É um gafanhoto ou milhões de gafanhotos com a cauda de escorpião para ferir, para machucar. Aí eu fiquei pensando nessa situação que uma pessoa me contou, da igreja dela, e eu comecei a pensar, o ser humano tem esse potencial, né? Ele tem esse potencial de ferir, de machucar, de ofender, de degradar, ele tem esse potencial. Eu pensei, será que foi algum adolescente rebelde que foi repreendido pelo pastor e está se vingando, mandando fezes para ele? Não. Adolescente não faz isso. Será que foi o líder do centro espírita que, para ofender o pastor, mandou isso para ele? Não foi. Os líderes do centro espírita não estão preocupados com o comportamento do pastor da igreja batista. Pode ter sido um político, porque ele é do partido contrário. Não votou no partido A, o pastor votou no partido B, ele vai ver só, manda um cocô para ele. Pode ser isso? Não. Foi um líder da igreja, ajudado pela esposa, maquinaram o plano e entregaram aquela caixa ofensiva para o pastor. Foi ele. Pastor, como é que você sabe? Eu sei o que as pessoas fazem e quais as pessoas têm tendência. Porque nessa minha experiência, toda vez que eu ouvi um ato destrutivo desse, estava envolvido algum líder. Eu tenho história de muitas igrejas que acabaram, mas não foi o novo convertido que acabou. Líderes, diáconos, 30 anos de diácono, que destrói o rebanho. Então, a gente tem que imaginar que a pessoa mais improvável, o líder mais improvável que é chamado à frente para orar, o líder mais improvável que é chamado à frente para ler a Bíblia, que o potencial dele de destruição aparece. Aparece esse potencial. Uma coisa mais simples. No litoral havia uma igreja pastoreada por um pai e um filho. Os dois eram pastores. O pai era o titular e o filho era o pastor ajudante. O filho se rebelou contra o pai. Os dois pastores, pastor filho, pastor pai, e o filho se rebelou contra o pai. Começou a falar mal do pai, a jogar as pessoas contra o pai. Ele passou a desrespeitar o pai na igreja. Os dois pastores, pai e filho, e um desrespeitando o outro. Ele conseguiu colocar 80% da igreja contra o pai. E alijaram o pai. E ele pegou aquele pessoal todos que seguiu a ele, igual fez Absalão, né, com Davi. Pegou aquele pessoal, foi com ele e organizou a igreja dele. E a igreja do pai morreu. Por quê? Tinha muitas despesas e ele levou o pessoal com ele. Aí eu pergunto,
Quem é que foi lá? Foi o pai de santo que causou isso? Foi. Eu fui pastor de uma igreja, num lugar, nosso primeiro pastorado, estava cheio de centro de umbanda ao nosso redor. A cada quarteirão tinha um centro de umbanda. Nenhum pai de santo jamais prejudicou a igreja batista. Nunca. Pelo contrário, quando eu os visitava por acaso, eles eram gentis, bondosos, respeitosos. E se eu falava para eles do Evangelho, eles ouviam. Então, quando há uma destruição, e muitas igrejas são assim destruídas, eu contei um caso, mas não é só esse que eu conheço. Todo lugar tem isso, gente que quer destruir, porque há um potencial. Eu estou aqui na igreja, tem um diácono aqui, eu não considero o potencial destrutivo dele, mas ele está destruindo, ele destrói. Então, nós precisamos de reconhecer esse potencial e em nós mesmo controlar essa tendência da personalidade, que pode ser destrutiva. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Eu falei que os 3 argumentos, o outro argumento é: para o controle dos agentes da destruição, precisamos ser estimulados pelo conhecimento das consequências. Olha bem, nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque esses gafanhotos, eles vêm com o seu ferrão de escorpião e eles destroem. Por 5 meses. O que acontece depois de 5 meses? Os gafanhotos têm um ciclo de vida de 5 meses. Desde quando a fêmea coloca o ovo até quando ele morre. 5 meses. Então, se os gafanhotos atormentam, eles vão fazer isso por tempo limitado. Por quê? Porque depois de 5 meses, eles morrem. O destruidor morre. Ele morre. Há um relato que eu li na história, que em 1866, na Argélia, veio uma nuvem de gafanhotos tão grande, que destruiu tudo. Porque esses gafanhotos, conforme está no livro de Joel, você pode ler depois, eles comem toda a plantação verde e até a casca das árvores. Até a casca das árvores. Quando os gafanhotos acabam de comer tudo, que não tem mais nada para eles comerem, eles ou voam para o deserto, e lá eles caem no deserto e as aves os devoram. Eles podem, como aconteceu no Egito, a praga de gafanhotos, e nessa data de 1866, na Argélia, eles foram para o mar. Depois de destruir, eles se destroem. Depois que eles destroem tudo, agora eles vão ser destruídos. Então, nós precisamos saber que se nós também formos destruir, também seremos destruídos. Nas igrejas, o crente que destrói a igreja, depois ele fica destruído moralmente, espiritualmente, ninguém acredita mais nele e ele fica mal visto. Depois as pessoas não acreditam mais nele. Ele destruiu e é destruído. Todo destruidor é destruído. Então, na Argélia, esses gafanhotos, eles comeram toda a plantação. E 200 mil pessoas morreram de fome. Depois que eles devastaram tudo. E eles voaram para o mar. Milhões caíram no mar. Depois, as ondas traziam os gafanhotos para a praia. E formaram uma podridão na praia. Gafanhotos podres, um cheiro terrível. Ninguém podia chegar na praia. É o cheiro da destruição do destruidor. Que cheiro ruim é esse?
É o cheiro dos destruidores que destruíram as nossas plantações. Se eu destruo, a lei é isso aí. Os escorpiões, aqui, ele fala 2 vezes. Vocês vão atormentar por 5 meses. Só. Depois você é destruído. O mundo do crime é assim. A gente não encontra idosos no mundo do crime. São jovens porque foram destruídos depois de 5 meses, entre aspas. Então, se nós formos destruidores, também nós seremos destruídos. Você lê a história. Primeiro grande nação do mundo foram os assírios. Destruíram os babilônios. Os assírios. Melhor dizendo, foram destruídos pelos babilônios, ao contrário. Primeiro grande poderio foi a Assíria. E destruíram as pequenas nações, formaram um grande império. Vem a Babilônia e destrói os assírios. Vem os medos persas, destrói a Babilônia. Vem os gregos, destroem a Pérsia. Vem os romanos, destroem os gregos. Vem os bárbaros, destroem Roma. Então há um ciclo de destruição, de destruir e ser destruído. Destruir e ser destruído. Esse é o ciclo da história. E nós vamos cuidar disso, de evitarmos de ressaltar o nosso potencial destrutivo. Se eu brigo com a Iracema e ela não consegue dormir porque eu briguei com ela, é o meu potencial destrutivo estimulado pelo anjo do abismo. É isso. Se eu prejudico a minha igreja, como caso de pessoas que perturbam, tinha uma mulher aqui que perturbou a igreja, depois ela fala, a igreja vai fechar, a igreja vai fechar. Aquilo não era ela, não. Era o Apolion no coração dela, o Abaddon na alma dela. Esse ser, e essa pessoa perde a credibilidade como cristão. Ninguém leva a sério uma pessoa, ninguém leva a sério a vida cristã de alguém que faz uma coisa dessa, que quer ver sua igreja destruída, que quer ofender o seu pastor, ou o marido que quer maltratar a esposa, ou o filho que desrespeita o pai. Essa é a dinâmica. Continuando. As nuvens formadas por milhões de gafanhotos devoradores exercem a destruição por 5 meses, após o que são destruídas. Há várias espécies de gafanhotos. A mais conhecida é essa espécie de milhões e milhões de gafanhotos que destroem grandes plantações e depois morrem no deserto ou morrem no mar. Acabou. Mas tem alguns gafanhotos que não entram nessa. Tem uma espécie de gafanhoto que eles não entram nesse grupo. E eles vivem tranquilamente por muito tempo onde eles estão. A gente tinha desses gafanhotos na nossa propriedade, e eu via aqueles gafanhotos lá, eles não eram destrutivos, comia só o que precisavam, né? Uma plantinha ou outra, não destruía. A gente não matava eles, mas eles não eram destruidores. Porque existe os gafanhotos destruidores, devoradores, como fala no livro de Joel, e outras espécies de gafanhotos que não são devoradores. Quem é devorador, morre. Quem não é devorador, vive. Quem destrói, morre. Quem constrói, vive. Essa é a lei do universo. Bom, então vamos lá. Três breves comentários para a gente caminhar. Destruidores, já falei. Destruidores na história são sempre destruídos. Japão, Alemanha e Itália, os países do eixo, que se uniram para destruir a Europa, destruir a África, destruir a América do Sul. Aqui tínhamos nazistas, né? Vieram para cá, tinha base nazista no Espírito Santo, e tinha nazistas aqui querendo tomar conta de tudo. Foram destruídos. Hitler foi destruído, o Japão foi destruído, o Mussolini foi destruído. E um pregador falou que esse pessoal está todo no inferno. Hitler, Mussolini, aquele do Japão, eles destruíram. Então,
Eles criaram a força destrutiva e realmente destruíram. Hitler matou 6 milhões de pessoas. Mas eles foram destruídos. Então, a lei da destruição é essa. Destrói e é destruído. Eu vou matar pessoas. Mata pessoas, depois ele é morto. Os que optam pelo crime, por destruir, eles também optam pela destruição. Por isso, nós devemos pedir a Deus uma sabedoria tal que nunca o Abaddon, o Apolion, mexa no nosso coração para a gente destruir o outro. Fora, aqui não. O que eu tenho no meu coração não é Abaddon nem Apolion. Eu tenho o Espírito de Cristo no meu coração. Eu não posso ser destrutivo. Se eu destruir alguém, eu preciso recuperá-lo. Tem que ser feito disso. Pois bem, destruidores de famílias são sempre destruídos quando perdem o apoio de seus entes queridos e vivem abandonados pelas ruas. A pessoa destrói a família, destrói os filhos, destrói a casa. Ele depois fica sem família para apoiá-lo quando ele estiver doente. Ele não tem apoio. Porque destruiu o que o apoiaria. Então, aqueles que destroem famílias, destrói igreja. Ele destrói a igreja e ele vai para onde? Vai para outra igreja lá, todo mundo sabe que ele destruiu aquela, ele não vai ser bem-vindo lá. Então, destruiu família, quem que vai abraçá-lo? Né? Quem é que vai acolhê-lo? Quem é que vai levá-lo ao médico? Ele destruiu e ele é destruído. E os destruidores podem estar presentes também nas igrejas, como já falei. Paulo admitiu que havia destruidores nas igrejas. O que nós comprovamos no dia a dia. A gente só usa a Bíblia para respaldar. Diz lá, em Romanos 14:15, se por causa da comida o teu irmão se entristece, aqui nem fala de destruir, fala de entristecer. Já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Quer dizer, eu não posso fazer vocês sofrerem, porque Jesus morreu por vocês. Ele deu sua vida por vocês. Então vocês têm um valor para Deus incrível. Eu não posso desvalorizar. Eu não posso mandar uma coisa odiosa, um presente odioso, para uma pessoa por quem Cristo morreu. Jesus o ama, Jesus o ajuda. Por que vou querer eu destruí-lo? Né? Então, os destruidores podem estar presentes também nas igrejas. Se vós, porém, o texto de, aqui esse é mais duro, né? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não sejais mutuamente destruídos. O que precisamos fazer, irmão, uns com os outros, é confortar, ajudar, encorajar, amar, e não usar coisas que destruam. Uma coisa que destrua. Isso é coisa inspira. Se eu ofender alguém, se eu maltratar alguém, eu estou inspirado pelo anjo do abismo. Se eu desprezar você, se eu maltratar você, se eu destruir o seu sonho, eu estou sendo o gafanhoto cujo rei é o anjo do abismo. Pois bem, Paulo fala então na carta aos Gálatas, para que nós não vamos morder uns aos outros, destruir uns aos outros. Vamos terminar então, terminando com a seguinte palavra. O livro de Apocalipse relata eventos que envolvem a vida dos homens, condições da natureza e os eventos da história. Precisamos, com relação aos eventos da destruição, reconhecer a sua existência. Aqui mesmo impera poderes da destruição, porque somos humanos. O menininho de 5 anos quer enforcar o bebezinho. Ele tem um potencial destrutivo. O outro vai lá na escola, pega um revólver, mata os colegas. Há um potencial destrutivo que foi aceso, foi estimulado. Então, também devemos controlar o nosso potencial para a destruição. Porque são dois problemas.
Eu destruir você e o outro me destruir. Então isso não deve acontecer. Nem eu destruir você e nem o outro me destruir. Porque isso é inspiração das profundezas do abismo. Não é inspiração de Deus. Devemos então reconhecer a existência. Também devemos controlar o nosso potencial para a destruição do outro e de nós mesmos. Devemos nos lembrar que todos os destruidores também serão destruídos. Devemos ainda agir em favor das pessoas que são alvo de destruição, como calamidades, guerras e doenças. Coloquemo-nos veementemente contra as ações de Abaddon, Apolion. Que Deus nos proteja dos agentes da destruição. Fora Apolion, fora Abaddon. Fora destruidor. Fora. Obrigado.